Muito obrigado. Eu peço desculpa porque não falo português. Ele disse em português. Como o Flávio apresentou carinhosamente, eu queria falar sobre a importância e planejamento de manuseio e tratamento de água. Um pouco de informação comigo, tem 29 anos que eu trabalho no ambiente de mineração. Os primeiros 10 anos eu trabalhei na centro Glencore, que chamava Noranda, centro de tecnologia. Nos últimos 19 anos, engenheiro de processo e consultor. Durante esse tempo, eu fiz todas as partes diferentes de tratamento de água de mineração de todo mundo e já vi todos os estágios distintos trabalhando de projetos de mineração, novas minas, fechamento de minas, já publiquei sobre todos esses. Eu vou dar alguns exemplos de cada um desses à medida que a gente avança. Então, um pouco de pano de fundo, a água na mineração está em todo lugar. A maioria dos tipos de minério que você vai buscar, água usada na recuperação. Então, moinho, seja você qual for o minério que você está usando, recuperação de enxofre, até minas de diamante, todos têm excesso de água. A maioria, aliás, tem excesso de água e tem que fazer descarga para o meio ambiente. E às vezes outros têm pouca água e tem que reciclar o máximo possível. Mas se reciclam ou não fazem a descarga, essa água, onde estiver, tem que ser bombeada, tem que ser armazenada, tem que ser tratada e tem que atender esses objetivos. Isso é um pouco de uma parte, não representa diretamente a água. A licença para operar é muito importante na mineração, não somente para uma mina específica. O que acontece em uma mina pode afetar outras. Gestão de manuseio de águas e mineração é um dos seus fatores importantes nessa licença. Se você tem um evento significativo numa localidade, para uma grande empresa de mineração, isso pode afetar o licenciamento para operação em outras minas, mas também afeta a visão de toda a comunidade minerária. Então, o ônus da barragem, os proprietários têm que tomar cuidado que não tomar água demais na mina para não afetar outros usuários, não causar qualquer impacto ou toxicidade ambiental, não afetar água pública. A água não é uma questão de toxicidade, pode ser dureza a jusante de uma mina que pode causar algum problema. Então, o planejamento de água minerária, onde está a água? Em primeiro lugar, a maioria das minas tem água potável e de esgoto. Eu não falo sobre isso nessa apresentação, porque são pequenos volumes. Então, o resto da água, o volume maior, a entrada tem a precipitação, quando cai no local, é água de contato, você tem a água da mina subterrânea, seja cava aberta ou subterrânea, você tem surgência, percolação, e tem o fornecimento que é usado vindo de plantas. No processo, você tem a utilização de água, tem muita água ao moer, flotação, tem armazenamento de água, seja em lagos diferentes. Água reciclada é água que vai com rejeito, depois retorna ao processo, e você tem a água que tem que ser defluente, tem que ser colocada para fora. Você vai ouvir muito falar sobre quantidade e qualidade. O planejamento de água, você tem que saber para cada um desses quanto que vai ter, qual é a qualidade que vai ter, ou que qualidade você precisa que a água tenha. O planejamento é determinar como que você gerencia, manuseia tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre objetivos. Então, os objetivos de água reciclado afetam o processo
flotação, por exemplo, se a sua água tem certos químicos, pode ser difícil fazer flotação adequada. Se você tem, você pode ter escalamento com gypsum, a toxicidade, se você tem biosais na água, biosais podem gerar, quando está em água estagnada, isso pode ser tóxico para os empregados. Então, essa é a principal coisa que você tem que examinar para a reciclagem da água. Agora, a água colocada no meio ambiente geralmente é determinado pelos reguladores, ou às vezes uma empresa grande pode ter os seus próprios objetivos. Os limites pelos reguladores, as condições são cada vez mais restritas na condição da água, os níveis estão sendo apertados. Parâmetros adicionais são colocados praticamente a cada ano, ao menos em alguns locais, ao menos a cada ano. Com relação ao tratamento de água, tem nova tecnologia que te permite melhor tratamento, mas apesar disso, manuseio de água de mineração não está se simplificando, está ficando cada vez mais complexo. Parte disso é porque existem esses avanços tecnológicos, os stakeholders, as comunidades, esperam que você faça isso. E também você tem ferramentas de gestão, manuseio de água, não utilizadas por todos agora, por uma minoria de operadores, e essas ferramentas podem ser complicadas a utilizar. Essa é a questão de qualidade. Agora, os objetivos de manuseio de água, que é minimizar a água do meio ambiente que precisa ser tratamento. Você quer manter a água limpa como água limpa. Então, água não contaminada para reduzir os volumes tratados e não afetar tanta água. Mas toda água contaminada tem que ser limpa. Então, como é que você minimiza a água contaminada se você reduz a pegada na medida do possível, que minimiza o nível de contato? Outra coisa que você pode fazer, se em operação você tem pilhas de rejeitos ou rocha, você pode cobrir. É uma reclamação progressiva. Isso te permite ter menos água de contato. É um conceito. Na realidade, só tem 2 slides que são técnicos. Isso não é uma apresentação técnica, isso é mais uma apresentação assim, mais filosófica. E essa slide mostra, por exemplo, um depósito de rejeitos com a barragem no vermelho. O que tem que ser coletado é água de contato, que passa pelo rejeito e pode passar debaixo da barragem e ser pego esse aqui você vê a trincheira e as bermas, que as águas não é divertida e não tem que ser tratada, ela é desviada para não ser tratada. Isso aqui pode ser rejeitos, mas poderia ser também um local de moinho. Eu vou falar um pouco mais sobre quantidade e qualidade. Os objetivos são a parte mais fácil. A maior parte do tempo, os reguladores falam o que você tem que fazer. E isso é simples. A questão-chave é a qualidade da água bruta e a quantidade. Tem desafios em todos os estágios. Os estágios divididos em 4. Os projetos de mineração, antes de serem construídas, as novas minas, primeiros anos de operação, quando são construídas, as minas em operação e o fechamento das minas. A forma que eu vou mostrar isso, eu tenho vários exemplos e vários slides que vão dar alguma ideia do que pode acontecer e o que precisa ser feito. Com relação a projetos de mineração, eu vou falar o foco típico e dar um exemplo. Nas novas minas, eu vou falar sobre as consequências de falta de planejamento, a forma correta de projetar a planta e como evitar essas consequências. E um exemplo de uma nova mina. O que você faz em minas novas, o planejamento da mina ocorre no momento do projeto. Eu vou deixar isso claro à medida que
Para as minas em operação, temos 3 exemplos com as consequências, como evitar problemas de água, e depois 2 exemplos de fechamento de mina. Para projetos de mineração, isso não tem nada a ver com projeto de mineração, só uma imagem bonitinha aqui, mas quando é descoberto um depósito, o proprietário quer fazer disso uma mina, você tem que fazer a viabilidade, você tem que conseguir financiamento, você descobre quanto de minério tem ali, quanto níquel, ouro, ferro que você tem ali, depois você olha a metalurgia, provar a metalurgia significa você faz testes para flotação ou o que for, você planeja a armazenagem de rejeitos e rocha residuária, energia que você precisa na planta. Todos esses são os custos grandes que você sabe que você precisa para fazer o estudo de viabilidade. Muitas vezes, no momento do projeto, eu não sei quantas vezes eu escutei, nesse momento, vamos colocar 5 milhões de dólares para o tratamento. Não é simples assim. Eu vou explicar por que não é tão simples assim. Temos um exemplo aqui. Esse exemplo, na realidade, ocorreu no estágio do projeto. Todos os exemplos são verdes. Os engenheiros fizeram um modelo para minério de ferro, uma cava, e a colocação de rocha, engenheiros competentes, o plano era muito bom, o custo foi bem desenvolvido para fazer um bom colocação de resíduo, mas nunca envolveram especialistas de água até muito tarde no estágio de viabilidade, exatamente quando o operador da mina quer conseguir o financiamento. E disse, era bom ter uma pessoa de água aqui, ó. Aí você olha e você vê que a rocha pega em 3 bacias. Isso não é culpa dos engenheiros de mina, é só onde estava localizado o depósito, mas depósitos parecem sempre estar, no mínimo, 2 bacias. Então, era muito próximo de um lado. Então, olhando a gestão da água, você vê que os sólidos suspensos vindo disso, você tem que ter lagos grandes no pé da rocha ou valas que vão para um grande lago. Nesse caso, porque são 3 bacias, você não pode ter um único lago e uma única vala. Então, você tem que ter, um é muito próximo do rio. Olhando isso forçou um projeto de os depósitos e o projeto de grandes lagos e trouxe grandes atrasos na viabilidade, aumentando o custo da viabilidade. Nenhum proprietário quer gastar muito dinheiro em viabilidade antes de começar a construção da mina ou antes de ter o financiamento. Aquele orçamento de 5 milhões de dólares não foi suficiente, especialmente considerando os lagos que tinham que ser construídos. O que aconteceu na nova mina? Muitas vezes, uma mina nova, você tem uma surpresa. De repente, você descobre que o tratamento de água é necessário, e é necessário agora, porque quando você percebe, ou o lago está, ou a barragem de rejeitos fica cheia de água, a qualidade da água não atende as especificações, eu não tenho planta de tratamento projetado para cuidar disso. Você não tem tempo de fazer todos os estudos, e eu vou falar o que são esses estudos, e você não tem tempo para contratar um bom especialista de água. Qual é o resultado? Você tem um plano de pânico, você tem que fazer a planta e tem que construir agora. Então, aqui temos um exemplo de um plano de pânico construído utilizando material ou equipamento no local para uma solução temporária. O que acontece no primeiro ano, 2, é que o engenheiro, a empresa de engenharia contratada para fazer o projeto e o startup, o concentrador, ainda estão ali. Então, você tem bons engenheiros de processo, engenheiros químicos, mecânicos no local. E, então, eles sabem de bombas, água, mas eles não sabem nada sobre tratamento de água de mina. Baseado na literatura, eles constroem alguma coisa. Então, isso é equipamento utilizado. Você não tem tempo para
para a licenciamento adequado. Para isso, você tem que projetar tudo, procurar o licenciamento e prometer o que é razoável dentro dos limites. Uma outra coisa que acontece muitas vezes é que você vai direto para o fornecedor, você fala, eu preciso de alguma coisa agora, e o fornecedor te dá alguma coisa imediatamente. Vamos falar sobre fornecedores de tratamento de... Eu não estou aqui falando de ninguém, não estou concorrendo com ninguém, mas existe alguns bons fornecedores por aí. Mas alguns fornecedores não são tão confiáveis. E talvez alguns fornecedores vão dizer que o equipamento deles faz o trabalho. Não interessa qual o problema. Essencialmente, os fornecedores não prometem nada. Só prometem qualquer coisa para vender. Depois você fala, mas não interessa se é o equipamento certo ou não. Eles me deram uma garantia, mas garantias sempre podem ser questionadas. É muito difícil de provar na justiça. E eu vou falar sobre critérios de projeto depois. Os critérios de projeto você precisa saber exatamente qual é a qualidade e quantidade e colocar isso, estar dentro da garantia, tem que estar incluído na garantia. Então, fornecedores muito bons só conseguem vender o que eles podem fornecer, que não é necessariamente exatamente o que você precisa. Esse equipamento pode funcionar, mas o custo de capital pode ser muito mais alto do que o necessário. E o custo operacional sempre são mais altos do que o necessário. O que você precisa é uma solução feita customizado. Isso não é feito fora do seu fornecedor. O fornecedor está incluído. Os sistemas clarificadores, sistemas reagentes de filtração, todas essas coisas vêm de fornecedores. Você tem que trabalhar com os fornecedores para conseguir a melhor solução customizada para suas necessidades. O que acontece quando você faz a planta do pânico? Não estou falando necessariamente quando você está falando sobre os fornecedores, mas no final, o que acontece com a planta, como você não tirou tempo, possivelmente vai custar muito mais, você vai ter que comprar as coisas na última hora e muitas vezes com qualquer fornecedor. Se você está prestes, a pressa pode aumentar o preço do equipamento em até 20%. O custo operacional pode ser mais alto do que seria esperado numa planta sob medida. Se você não fez os estudos, você não consegue atender às demandas. Então, isso é um evento de retorno de 100 anos no Canadá, pode ser durante o período de quando a neve derrete. O equipamento pode ser o equipamento errado, os agitadores incorretos, os tipos de bombas incorretos, então não funciona tão bem. E você tem muita manutenção e muito tempo de parada. Pode haver lodo, pode ter baixa densidade, quando seria possível fazer um lodo de alta densidade com maior estabilidade. O custo de disposição de material pode ser mais caro. Pior ainda, a planta talvez não atende às necessidades e você não atende. E não atender pode ser multas, a imprensa vem em cima, você afeta a sua licença de operação. Um pior caso, e nós já vemos isso em vários lugares em todo o mundo, inclusive no Brasil, quando, às vezes, a água é retida porque não atende, isso pode levar para a ruptura de barragem. Não vamos passar por isso. Qual é a razão para o plano de pânico? De onde vem a água que tem que ser gerenciada no último segundo? Muitas vezes, no passado, era uma drenagem ácida inesperada. Quando a mina foi planejada e construída, não foi reconhecido que o conteúdo sulfato, pirita, geralmente são os culpados, estes causariam drenagem ácida de mina. Eu acho que desde os anos 90, ao menos desde o ano 2000, isso não é visto com tanta frequência. Normalmente tem a contagem de ácidas, células de umidade, e se informa se você vai ter drenagem ácida. O que acontece com maior frequência é drenagem neutra, com contaminante. Você faz a contabilidade, você tem pequenas concentrações de nítril, cianeto,
todos esses ainda são muito móveis e neutros na drenagem. Sólidos suspensos, água de processa. Se você tem uma mina de níquel e você está reciclando água, o conteúdo de sulfato pode continuar a aumentar à medida que como é mina de mineração, tem sulfato que é liberado na lixiviação. Numa mina de ouro, você usa cianeto. Quando você destrói, você converte parte disso em amônia, e isso pode ser um problema, trazer uma planta de pânico. Geração de etiosais não é visto do começo. É uma outra coisa que pode trazer uma planta. E depois a água do solo, você tem alta salinidade, conteúdo de sulfato que pode exceder os limites. E se você não mede isso anteriormente, pode causar... Qual é a forma correta de fazer tratamento de água? Eu não estou falando só sobre não ter um plano. Qual é a forma correta? Para fazer tratamento de água, você precisa de tempo. Precisa de tempo e você precisa do serviço de pessoas experientes. Você não pode substituir experiência por literatura. Já escrevi muitos trabalhos. Eu posso te dizer, num trabalho de 3 páginas, eu só consigo colocar uma fração do que eu aprendi naquele projeto. Então, se alguém está lendo, tentando projetar uma planta base nisso, muita informação está faltando. A coisa mais importante, qualidade e quantidade, os critérios corretos de projeto. Você não pode fazer uma planta sem ter critérios de projeto. E os critérios de projeto, você tem que ter os extremos de água bruta, alta concentrações e as baixas concentrações. Às vezes, as baixas concentrações são os mais difíceis de tratar. E você também tem que definir a qualidade máxima de água que você tem que trabalhar. No Canadá, é obrigatório que você projeta para 1 em 100 mil retorna. Várias províncias têm limites diferentes, mas em Quebec é muito detalhado. Isso ocorre durante o inverno com o derretimento. Conforme eu disse, isso pode ser imposto, você pode ter seus próprios extremos. A água tratada também pode ser água reciclada. A parte mais difícil disso é que você não pode fazer só baseado na água que você teve no último ano, ou a água que você tem agora, ou a água que você teve nos últimos 10 anos. Você tem que calcular, estimar, na medida do possível, quais serão as condições nos próximos 10 ou 20 anos. Hoje em dia, existem contingências incluídas nas plantas no dimensionamento. Por causa de aquecimento global, esperamos ter maior chuva para eventos de maior precipitação. Esse aqui é o segundo de 2 páginas. Então, quando você tem água, você faz o teste por integral. Você analisa a água, você tem água representativa, você faz teste de laboratório com essa água e depois você tem uma noção de quais reagentes você precisa para planejar o teste de piloto. Teste piloto, você sabe exatamente o que você precisa. Se fizer o teste piloto, você sabe quais reagentes, você sabe quantos sólidos vai criar, qual é a qualidade do efluente, que é o pH, você quer ter tempo de retenção. Depois que faz o teste de piloto, tudo está bem. Não necessariamente tem a água, o tempo para teste piloto. Eu vou discutir isso, de como você ainda pode evitar ter um plano de pânico no final. Quando você faz corretamente o plano de tratamento, vai ter os reagentes corretos, os mais econômicos corretos, com sistemas corretos, você vai ter o tempo de retenção correto para os reatores e os clarificadores, a agitação para vários lodos tem que ser agitados de forma diferente, com ou sem ar. Numa tanque, você precisa ter um agitador diferente em cada localização. A aeração, se você está bombeando lodo, é muito viscoso e
você tem que ter bombas de deslocamento positivo e instrumentação. Você não pode... Se você coloca uma sonda de pH em cima do reator, onde você tem ácido e álcool entrando, tudo está sendo misturado, pH vai subir e descer. O sonda tem que ter na saída do reator, e isso é essencial para uma planta. Gerição de turbidez turbidez não pode colocar num clarificador. Se você tem problemas de escamas, médios podem ter escamas com 24 horas, não vai ter leituras corretas. Tem tem medidores de turbidez próprios para isso. Como evitar isso? Especialmente uma mina nova, definir a quantidade e qualidade da água correta não é feito facilmente, mas você tem que começar a pré-viabilidade. Não é caro, não é muito tempo em pré-viabilidade. O especialista de água vai falar alguns dos passos que você tem que fazer. Alguns desses são com os núcleos. Você já está perfurando para definir o depósito de minério e você está fazendo a mineralogia nesses testemunhos. Você também fazer os materiais gangue, o que está acima e abaixo, e o que vai estar no seu rejeito. Você faz células de umidade, testes de lixiviação. Se você faz muitas amostras, se você está na fronteira, isso vai te ajudar muito. Quando você faz flotação, estudos mineralógicos, quando você faz flotação, você tem que estudar também a água. Você faz as células de flotação num planta piloto e você recicla a água e traz de volta para frente da planta piloto. Isso vai te informar se você vai fazer biosais, vai te informar se o sulfato vai subir, vai te dizer se tem salinidade. E também, para o teste de flotação, vai ser mais representativo, então é uma boa coisa. Para os furos de sondagem, depois de fazer a sondagem, você usa água para... Você tira a água e você checa a concentração da água, você vê se tem salinidade nessa água. E isso também vai ser útil para ter referência se é que há uma acusação de contaminação no futuro. Isso não é uma planta de pânico, é só uma imagem bonita. Uma das coisas que você precisa fazer no estágio do projeto, fazer uma hidrogeologia detalhada, manter a água limpa. Essa hidrologia vai falar quanta água você vai ter que tratar. Quando você não pode ter a água, você pode fazer o benchmark. Benchmark quer dizer, você olha outras minas e vê, procura depósitos semelhantes ao seu, você vê o que eles têm que trabalhar e se prepara para aquilo. Então, níquel, chumbo e zinco, minas tem tiosais, todos usam flotação, muitas vezes tem alto sulfato na água de processos. Minas de ouro tem cianeto e amônia, e minas de ferro e de diamante tem sólidos sulpenses. Esses aqui são só alguns exemplos. O que mais que você tem que fazer? É o último slide, eu estou evitando a planta de pânico. Quando você tem a hidrogeologia, e você tem uma noção da sua química, você pode melhor definir a quantidade e qualidade através de balanço de massa. Nem sempre é feito de preferencialmente, tem boas ferramentas para isso, e assim que você tem a ferramenta estabelecida, vai ser útil também durante a operação. E se você utiliza essa ferramenta, então você tem uma base de projeto muito boa para fazer critério para a planta de tratamento. Próximo slide, eu vou retornar à combinação de fluxos e lagos para lidar com eventos de alto fluxo. Porque não é só o próprio fluxo. Você pode reter água. Uma das coisas que você pode fazer para evitar a planta de pânico, quando você construindo a mina, ao invés de elevar a barragem de rejeitos durante os primeiros 2 ou 5 anos, levanta já para 10 anos de imediato. E o que isso permite é que muita água é retida. Então, você sabe exatamente quais são os desafios e você pode fazer a planta correta desde o começo.
Eu quero mencionar o dimensionamento do tratamento. Você pode fazer a planta de tratamento, o custo da planta é baseado no fluxo, taxa de fluxo. Por isso que é importante otimizar a armazenagem. Esse que é o penúltimo slide técnico. Aqui temos os custos e aqui embaixo não tem unidades, mas temos a taxa de fluxo da planta. A planta de tratamento tem que ter uma dimensão mínima, não tem um zero, mas o tamanho mínimo pode ser o fluxo anual médio. Se for o caso, você precisa de um lago muito grande. Então, o custo do lago muito grande e uma planta, planta pequena, se você projeta o planta de tratamento para poder receber tudo o que acontece, aí a planta vai ser muito grande, extremamente caro, mas o lago é muito pequeno. O lago também nunca chega a zero. Mas faz isso, essa análise, e você olha custos de lagos e você vê que existe um tamanho ideal para a planta de tratamento, que é ideal para o seu local. Então, esse é o único exemplo que eu tenho para novas minas que eu quero focar em minas que estão em operação. Isso é uma nova mina na área no norte, de acordo com os regulamentos, fizeram o teste com os testemunhos, teste de umidade. A empresa de engenharia do contrato EPCM não tinha um especialista específico para tratamento de água. A empresa disse que não havia problema com a água de contato. Depois de 2 anos, a água de contato não era ácido, mas a concentração de níqueis era 10 miligramas por litro. O limite é 0,5 miligramas por litro. Então, esse problema foi observado tardiamente e na pilha de era praticamente rodeado, não havia como tratar a água na entrada do lago. Então, o custo imediatamente é que outra barragem teve que ser construída e tinha que ser uma coisa, então, tinha que colocar cal, e a eficiência é muito baixa, então teve um custo muito alto durante alguns anos, até a solução permanente, que também foi uma solução de alto custo. No mesmo local, não esperavam ter tiossais. A única recentemente sabiam que eles tinham tiossais quando eles fizeram o teste de toxicidade. Então, isso foi um problema de não atendimento. Tiveram que fazer novos lagos, novos sistemas de reagentes, e não atendimento pode afetar a licença social de operar. Eu vou ter agora 3 exemplos de minas que estão em operação. Mina descobriu novo depósito perto. Isso acontece frequentemente. Então, a mina foi expandida. O governo local, bom, eles sempre atenderam sem problema, então a expansão foi autorizada, não tem razão ambiental para impedir. Mas, com a expansão, tem uma pegada muito maior. E com uma pegada muito maior, você tem mais água de contato. E depois você tem um escoamento muito grande, não muito um evento de só e você descobre que o lago é muito pequeno, o sistema de a separação sólido líquido não ocorreu, o sistema reagente está subdimensionado, você tem que colocar mais lagos e as bombas não conseguem acompanhar, então você tem que colocar bombas temporárias. Isso pode ser evitado. Eu vou falar de alguma das prevenções que pode. Outro exemplo, uma mina de ouro operando, eu já vi isso em mais de um local. Numa mina de ouro, você usa cianeto. O cianeto vai para o lago de rejeitos e amônia também, que é um subproduto da destruição de cianeto. E esses são degradados por estarem na atmosfera. Você precisa de tempo de retenção. Mas, à medida que a capacidade do lago de rejeitos é ocupado pelos rejeitos, você tem um lago que já está quase cheio, cheio até a metade, tem menos espaço para a água.
então tem um tempo de retenção menor para a água. O que acontece é que você tem toxicidade no efluente, não atendimento dos níveis de cianeto. Isso acontece constantemente, você tem que olhar a retenção da água, eu vou falar sobre isso também. Outra mina em operação estendeu a vida, é difícil aumentar, eles conseguiram reduzir o cutoff, conseguiram a aprovação da mineralogia e tiveram uma vida estendida, ou parte disso. Então, a capacidade dos rejeitos é limitada por causa dessa vida estendida. Então, eles decidiram para colocação, disposição em pasta. Quer dizer, não tem mais lago de... E os tiosais estão sendo oxidados dentro do lago de retenção. Tinha um tratamento e a água que estava sendo descarregada atendia o regulamento, mas os tiosais não estavam dentro dos regulamentos. Isso resultou morte de peixes. Quando tiosais entram no meio ambiente, o pH do próprio rio baixa e mata os peixes. Então, tiveram que fazer um novo sistema de tratamento, tiveram que construir um novo lago separado do sistema de rejeitos, que no final não resultou na economia que era esperada. Como é que você evita uma planta de pânico? O equilíbrio de água tem que olhar lá na frente, anos na frente. Você não pode planejar só para o ano que vem, você tem que olhar a longo prazo. Se você fazendo qualquer tipo de expansão, mudanças nos rejeitos, você tem que incluir gestão de água, você tem que ter certeza que isso está sendo considerado. A barragem de rejeitos, muitas vezes na mina, você tem uma barragem numa certa altura, você sabe que vai ter que elevar 3 vezes isso no vidro da mina, você espera até que precisa fazer para o rejeito. Talvez você tenha que fazer antes, por causa da água. E isso pode parecer caro, mas a verdade é muito menos caro do que o contrário. Claro, sempre tem que ficar vigiando os regulamentos, porque os regulamentos estão sempre mudando. E já me chamaram para projetos que na última hora viram, o operador percebeu que as regulações mudaram. Um depósito que muda pode mudar a qualidade da água. Numa mina de ouro, talvez não tenha muito arsênio no começo, mas à medida que você aprofunda, pode haver sulfetos de arsênio em solução, molíbdeno também, tiosais, eu já mencionei, é uma que pega as pessoas de surpresa. Mudando o processo ou mudando a deposição do rejeito vai ter impactos na água. É tudo sobre o planejamento. Tem que ter muita água também. Eu tenho 2 exemplos para fechamento. Isto é um Riocita, onde nós temos... Quando a mina operava, tivemos concentrações de sulfeto na drenagem ácida, 200 miligramas por litro. A mina fechou e acabou sendo em torno de 8 ou 9 mil. Com uma mina de cobre e água. A planta de tratamento tinha mais de 20 anos. Então, isso é uma boa ideia. Eles decidiram fazer uma nova planta, enquanto a mina ainda estava ganhando. O último ano de operação ainda estava ganhando dinheiro. Esse ficaria depois de que a moinho e o rejeito não está sendo mais operado. Mas o que não foi previsto é que a falta de água alcalina passando pelo rejeito trouxe grande mudança em muito da acidez. Então, a nova planta, construída no último ano de operação, já não atendia limites de saída, porque havia a separação sólido e líquidos não era adequado. Então, colocaram filtros de areia, mas quando você tem concentrações de sulfeto acima de 4.000 miligramas por litro, você tem muitos problemas de escalonamento dentro de filtros. Uma nova planta teve que ser construída depois de 10 anos.
Então, exemplo 2 de fechamento de mina, esse aqui, a mina de Selby, no norte do Quebec, isso foi publicado. Então, uma cava aberta foi inundado para fechamento e havia rejeito, mas o rejeito não gerava ácido e esperava-se que a cava estaria limpo desde o começo. Mas, enquanto estavam limpando o local, descobriram solos, um pit que tinha zinco, e isso tinha que ser removido e armazenado na cava. Quando começaram a encher, 10 miligramas por litro de zinco dentro da cava. Então, um estudo foi feito e fizemos o tratamento por batelada cada ano, colocando, tinha que colocar cal todo ano. Se isso fosse previsto, se os testes tinham sido feitos antes, eles teriam armazenado na rocha residuária que já estava contaminada. Então, esses são os exemplos que eu dei. Para projetos de mineração em Nova Minas, eu falei onde tem um atraso na viabilidade, porque as pessoas da água entraram tarde. Tínhamos drenagem neutro, geossais, para Minas em operação, falando sobre expansão, o lago enchendo, rejeitos virando uma forma pastosa, e para fechamento de mina, como a concentração muda depois que você fecha a mina, e também colocando o resíduo na cava. E a pergunta é: quem é responsável por tudo isso? Quem tem que ter certeza que não acabamos tendo planta de pânico e não acabamos afetando o licenciamento social para operar? Bem, no final, é o proprietário. A última responsabilidade é o proprietário. O proprietário é aquele que realmente é responsável, e no período do projeto, focamos só na renda e os grandes custos que sabemos que compõem uma mina. Não pode focar somente nessa parte. Como o exemplo que eu dei, nós estamos olhando e delineando o minério, tentando enxergar como podemos recuperar, olhar a colocação do estéreo, mas se você não está considerando a água no estágio inicial, você vai ter algum problema. O gerente da mina, muitas vezes, é responsável por tudo que acontece no local, responsável por planejamento do futuro da mina, responsável para moinho, para a disposição dos rejeitos e a água. Mas isso é muita responsabilidade e não tem tempo necessariamente para olhar a água especificamente. Então, é uma questão de gestor ambiental, faz parte do trabalho dele. Esse pode ser um supervisor ambiental, superintendente ambiental, tem títulos diferentes, mas a pessoa responsável pelo meio ambiente, a tarefa é dele. Mas o problema é que gerentes ambientais, muitas vezes, estão muito ocupados apagando fogo, incêndios, lidando com questões cotidianas que aparecem, licenciamento, relatórios para a empresa, para o governo, problemas com vazamentos, a eficiência do tratamento da água. Gerentes ambientais são muito ocupados. Então, planejamento a longo prazo não é necessariamente parte daquilo que eles fazem no cotidiano deles. Então, é uma questão de que, para retornar, então, o gerente de mina tem que ter certeza que o gerente ambiental faça isso. Se o gerente de mineração está muito ocupado, retornamos ao nível corporativo. O vice-presidente no nível corporativo tem que ter certeza que, para cada local, o futuro está sendo considerado. Eu também diria que reguladores, em parte, são responsáveis. Os reguladores, antes de emitir uma licença, tem que ter certeza que o operador fez o seu trabalho. Isso é óbvio quando vem a uma expansão. Você vai expandir a mina, você tem que expandir o sistema de água.
e o regulador não pode permitir a licença, a não ser que o sistema de água, for provado que o sistema de água está também atendendo. Então, em conclusão, eu espero que eu convenci vocês que planejar para água é crítico para manter a licença social para operar e para evitar uma planta muito cara e muitas vezes muito ineficiente, uma planta de pânico. O que planejamento exige conhecimento de 3 coisas: a qualidade da água bruta, a quantidade da água e os objetivos da qualidade. E isso que sua água tratada tem que ser isto. Esse é o mais fácil. Mas a quarta coisa é o mais difícil. Você tem que fazer isso para o futuro. Isso significa você tem que planejar. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Eu tenho uma pergunta. Depois nós vamos ter tempo para as pessoas elaborarem question. Bernardo, para a gestão de efluente de mina, você faz isso, você tem que fazer um projeto, você tem que fazer na bancada, piloto. Como? Podia falar um pouquinho sobre a importância de escalonamento, testes de bancada para o projeto, na fase do projeto, quando você consegue passar do teste de bancada para projeto escalonado? Primeiro, para poder fazer isso, a água tem que existir. Então, estamos falando só minas em operação, fechamento de minas. E a escala de bancada, você tem que ter certeza que você tem água que é representativa, você tem que ter análise, você faz a bancada. A escala de bancada serve para melhor planejar a escala de piloto. Se você vai fazer uma planta piloto, você tem que saber primeiro quais reagentes você vai colocar, qual vai ser o consumo dos reagentes, depois você faz o plano piloto. Depois que você faz o plano piloto, a planta piloto, você sabe exatamente, você vai saber, você pode ver várias taxas de reciclagem de lodo, dosagens diferentes e vários tempos de retenção diferentes. São coisas que são bem difíceis de fazer na bancada, mas a resposta do piloto vão te permitir basicamente projetar com perfeição uma planta de tratamento específico. Tem alguma situação, Flávio pergunta, que passando de bancada para projetos mais detalhados, digamos, porque você tem várias situações e às vezes você está lidando com efluentes bem conhecidos, não tão complicados, e você está numa situação de uma emergência, você pode passar para a bancada para o projeto executivo e a descarga de tratamento de descarga. Eu diria que não pode fazer, mas eu já fiz isso. A verdade é que eu já fiz isso. Tem situações onde você sabe que você vai ter, ou que você já tem, drenagem ácida de mina, e você não necessariamente sabe o que vai ser no futuro. Você estima vai ser o fluxo máximo e você pega melhores práticas padrão. Em um dos casos, era uma planta de tratamento de lodo de alta densidade, como você vê aí no fundo ali, é um silo de cal, você tem 2 reatores, e mistura de lodo com cal e coloca no clarificador. Isso é um tratamento padrão que você sabe vai funcionar para ferro, ouro, zinco, chumbo. Sim, você pode passar direto, não é recomendado. Talvez o sobredimensionamento é muito difícil dimensionar o sistema de cal e clarificação. Tem outra pergunta.
Nós sabemos que sólidos envolve todo tipo de íons e são difíceis de tratar. Como que faz isso, os sólidos totais na gestão dos efluentes? Você se preocupa com uma zona de mistura? Qual é a abordagem? Zonas de mistura, se não são permitidos, geralmente é um limite de fundo de cano. Se você pode usar zonas de mistura, com certeza utilize. Isso zonas de mistura são tem uma boa base científica para permitir uma mineradora funcionar e não ter tratamento excessivo, enquanto não impactando negativamente quem recebe. Zonas de mistura são bom, coisa boa. Com relação a TDS e sulfato, tem meios diferentes, depende o que você tem, o que traz a salinidade. Mas, por exemplo, sulfeto e cloreto, a tecnologia mais comum utilizada hoje são membranas, osmose reversa, filtração, mas uma coisa que você tem que levar em consideração, ainda vejo isso hoje, um sistema de membrana onde o concentrado retorna para o lago de rejeito sem tratamento. Você também tem que tratar o concentrado e não só devolver no lago. Tem mais duas perguntas. A Gilson perguntou como planejar para água congelada em solos permafrost. Quais são as principais questões? Tem toda uma apresentação sobre isso, um trabalho que eu publiquei em Rubman. Solos permafrost são um caso muito especial. O que acontece é que, pelo fato de que está congelado e congelado permanentemente, quando tem o degelo, toda a água escorre imediatamente. Eu mostrei anteriormente um exemplo de como você otimiza o tamanho da planta e o tamanho do lago. No permafrost, você não pode fazer isso, porque a água vem rápido demais. E nessas regiões do norte, tem até 90%, ou até 75% da precipitação é neve. Essa neve toda, pelo fato de que não infiltra, porque tem gelo embaixo, ele pode escoar. Se você tem uma temperatura alta durante 10 dias, por exemplo, no final de junho, começo de julho, essa água toda sai imediatamente. A única forma que você pode fazer de forma econômica é ter uma retenção de água muito grande, uma cava antiga, aberta, perfeito, ou faz outro lago para receber essa água. Ok? Temos mais algumas perguntas de Átila, muito ativo. Ele perguntou para o projeto, do projeto EPO para água, tratamento de água residuária, qual é o tamanho da base de dados que vai ser significativo a cada trimestre, 6 meses, campanhas durante um ano, ou precisa de uma série histórica mais longa? E a segunda pergunta, deixa eu tratar dessa pergunta primeiro, responder essa pergunta primeiro. Bom, em primeiro lugar, não é uma resposta simples, depende da variabilidade, concordo. Se você não tem muita variabilidade, 30 amostras durante um ano, talvez vai ser representativo o suficiente. A maioria dos casos não é o fato. E uma amostra rápida, estatisticamente falamos que para ter significância estatística, precisa de 30 amostras. Você pega 30 amostras numa semana, não vai te dar muita informação sobre a variabilidade anual. Então, quanto mais, melhor. E o mínimo depende na variabilidade. Eu não posso responder essa pergunta. A outra pergunta também, na minha opinião,
é difícil de responder, porque ele perguntou por quanto tempo um teste de piloto deve ser desenvolvido para uma planta de treinamento, de tratamento de água residuária, ter boas conclusões, 1 ano, 6 meses, qual é a frequência de amostragem? Na realidade, eu acho que eu consigo responder. Depende do que você está trabalhando. Eu tenho uns excelentes exemplos de teste piloto. Isso foi publicado para Bloom Lake, onde a gente fez remoção de sólidos suspensos e usamos vários parâmetros diferentes. Demorou umas 3 semanas. Isso com reciclagem. Se você tem uma planta piloto que tem reciclagem de lodo, pode levar 1 semana para chegar a um estado constante. Você não vai ter resposta sobre a qualidade de água e qualidade do lodo até você chegar no estado estável. Você precisa, no mínimo, eu diria, 3 dias de estudo. Se você leva 7 dias para chegar no estado estável, 3 dias de estado, está falando de 10 dias. Mas a realidade é que você vai testar coisas, valores de pH diferentes, por exemplo. Tipicamente, é difícil fazer um piloto em menos de 3 semanas. Outra pergunta, Daniel Vasconcelos, que não é o meu filho, eu tenho um filho com esse nome, tem experiência ou viu tratamento de água de mina tratamento de água mineral utilizando wetlands. Eu sei que não é sua especialidade, mas talvez eu pudesse ajudar. Não é minha especialidade, mas já trabalhei muito com pessoas que, para quem é a especialidade deles. E eu também vi muitos locais onde existia, na realidade, a maioria dos lugares que eu vi onde existia, eles me chamaram porque não estava funcionando. Os locais onde funciona, geralmente é porque você pode ter um wetland, uma área pantanosa, as taxas de fluxo não são muito grandes e a qualidade da água não tem extremos. Se a qualidade agora é muito ácida, tem altas concentrações, tratamento passivo pode ser muito difícil. Se você quer tirar sólidos suspensos, tranquilo. Se tem baixas concentrações, isso também pode funcionar. O tratamento passivo pode ajudar muito também de um efluente, de um tratamento ativo. Respondeu a pergunta? Respondeu muito bem. Muito obrigado, Bernard. Eu tenho certeza que gostaram muito da sua apresentação. Eu te mantenho informado. Muito obrigado